E por falar em casos da Covid-19, da pandemia, tudo isso deixa a gente muito apreensivo, não é mesmo? E toda essa nova dinâmica que estamos vivendo influencia no nosso dormir, no nosso sonhar. Inclusive, pesquisas apontam que em períodos traumáticos, as pessoas costumam sonhar mais. E muitos desses sonhos são chamados pesadelos. A doutora Carolina Ferraz, que é otorrinolaringologista e também a nossa médica do sono aqui, que vem sempre no nosso programa, vai falar pra gente sobre esse tema. Bom dia, Carol, tudo bom? Bom dia, Paty, tudo bem? Tudo bem, menina, mas muitas pessoas que nos assistem não estão tão bem assim não, porque o sono delas está bagunçado. Em períodos assim, costuma acontecer isso mesmo? Costuma. Na verdade, um período assim, e eu acho que é super importante a gente frisar isso. As pessoas não têm, às vezes, a noção do que a gente está passando, né, Paty? Então, a gente só teve uma doença que matou nessa velocidade, que se esparramou pelo mundo nessa velocidade, em 1918. Então, não existe comparativo do que a gente está vivendo nesse século. E por que isso é importante? Porque isso traz muita insegurança. Então, apesar de hoje a ciência ter melhorado tanto, nossa, imagina, a gente não tinha nem antibiótico quando teve a gripe espanhola, e agora a gente tem até antivirais. Mas a natureza parece que queria baixar a bola do ser humano e mostrou a sua força, né, Paty? Então, assim, é muito frequente a gente ter relatos de períodos de guerra, de crises financeiras, mas de pandemia e estudos de sono, a gente nem tinha medicina do sono na última pandemia que ultrapassou. Mas se a gente for pegar, é natural, né? Então, nessas épocas que eu me sinto ameaçado, é natural eu ter mais pesadelo, eu ter um sono interrompido, né? Disruptivo, tá? Então, a qualidade do sonho, vai relacionar com a qualidade do sono e com o número de despertares, Paty. Então, quando a gente tem estágios do sono e tem o que a gente chama de despertares, que é aqueles momentos de consciência. Certo. Todo mundo sonha. Só que você não lembra. Você lembra? Me diz os 3 a 5 sonhos de hoje. Você lembra? Não Ninguém lembra. E isso, se a gente treinar, tem técnicas milenares, yogis, que ensinam a pessoa a não só a lembrar do sonho, mas começar a participar do sonho dela e ser mais proativo. Nossa! Então, essas são técnicas que às vezes é bom a pessoa entender que o sonho não é nada que veio de mensagem do além. Isso que eu ia falar para você. São coisas que as pessoas acabam interpretando como presságios, principalmente agora, em meio a toda essa situação, né? Sonhos ruins, e daí começa, meu Deus do céu, e vai ter na minha família isso, e começa aqueles sonhos, todos os dias a pessoa não sonhava tanto, passou a sonhar e é pesadelo, pronto, é presságio, não tem nada a ver. Não, então primeiro que a gente não está sonhando mais, a gente está lembrando mais do sonho, porque provavelmente a gente está acordando mais. E por que eu estou acordando mais? Porque eu tenho mais cortisol, que é o hormôniozinho do estresse, e eu tenho mais estresse porque eu tenho medo da Covid, eu estou preocupada com a crise financeira, eu estou longe das pessoas que poderiam me fazer me sentir mais seguras. Então, é natural que com esse aumento do hormônio do cortisol, as coisas vão ficar mais... O sono não vai ser tão bonitinho, ele vai ser mais interrompido. Tem estudos, Paty, que a gente tem como fazer isso de propósito. Eu acordo a pessoa às 2 da manhã e começo a acordar ela a cada 10, 15 minutos a partir desse horário. Ela vai lembrar tudo que ela sonha. Nossa. Então, é bem legal a gente tirar, assim, que a gente tem como controlar o que eu estou pensando, porque a atividade onírica, o sonho, ele é uma consciência que eu tenho. E conforme eu vou aprendendo e trazendo isso à luz, a minha lógica, eu vou conseguindo coordenar isso. Então, o sonho lúcido, que é o que a gente chama, é aquele sonho que a pessoa fala, agora é como se ela fosse o diretor de um filme, né? Ela está sonhando e ela percebe, não, mas isso é sonho. Se isso é sonho, eu vou fugir do ladrão. Entendi. Né? Ou, já que isso é sonho, agora eu tenho uma bazuca aqui e vou me defender do ladrão. Entendi. Então, as pessoas têm que ter mais calma, né? E a questão religiosa do presságio, a palavra presságio, na Bíblia a gente tem muito essa interpretação, né? E isso faz realmente as pessoas, às vezes, ficarem mais estressadas com o que elas sonham, o que só vai aumentar o ciclo, esse ciclo vicioso. Doutora Carolina, a gente está recebendo perguntas, então, dos nossos telespectadores. Vamos colocar, então, na tela aqui para a gente ler as perguntas aqui para a doutora Carolina. Depois de um dia agitado de trabalho, não consigo dormir. O que eu posso fazer? A Lilian, do bairro Brasília. Bom,
realmente a gente vai... É um aumento do estresse. Então, Lilian, vamos tentar buscar diminuir outros fatores estressantes. Diminuir as telas, diminuir os cafeinados, né? Então, tudo que pode ser excitatório, briga, tomar coisa muito calórica perto da hora de dormir. Então, tem gente que às vezes me fala que, para dar aquele conforto, eu tomo aquele cafezinho bem docinho no final do dia, para me fazer um aconchego que cheguei em casa. Péssima ideia. Açúcar e café vão te despertar mais durante a noite, né? Ou aqui no sul, que a gente toma muito... Chimarrão. Tem café lá dentro, então não pode. Então, a gente tem que... Isso é uma dica. E tentar... Os fatores estressantes, eles estão lá. E eu acho que a gente está tendo que aprender a falar da palavra autocompaixão, né, Patrícia? É natural ter medo. É natural ter medo de quebrar. Todo mundo vai ter problema financeiro. Vai ser para todo mundo. Isso. Então, eu acho que é um processo de aceitação que a gente vai ter que trabalhar. E tem muito serviço de psicólogos de apoio na internet. E falar. É muito importante... botar para fora. Então, pega esse medo, esse estresse que ela tá chegando em casa com tanta coisa, né? Talvez só chegar e falar ou respirar e jogar para fora, né? Fazer já ajuda bastante, né, doutora? Ajuda muito. Vamos então para mais uma pergunta. Me deito na cama muitas das vezes com sono. Até parece que vou dormir bem, mas quando acho que vou pegar no sono, me dá uma sensação como se eu tivesse levado um susto. Aí demoro para dormir. O que pode ser? É o Rogério. Então, o Rogério, provavelmente, se a gente pudesse perguntar, ele tem aquele Jaker leg, né? Que é aquele, nesse susto, sabe? Aquela sensação que até puxa para baixo, que é uma contratura involuntária das pernas. Realmente, a pessoa leva um susto. Isso é uma hipótese, né? A outra hipótese é que ele, quando começa a dormir, ele já faça um evento de apneia, né? Então, tem que ver se ele está muito estressado, né? E por causa do estresse, quanto mais agitado eu tiver, aí eu vou ter mais esses pulinhos, né? Na hora que eu começo a dormir, na hora, nessa indução do sono, essa hora hipnagógica, assim, ele dá uma puxada. Ou ele tá roncando sempre e agora, talvez tá mais gordinho, que também tá acontecendo bastante nesse período de quarentena, a gente tá ganhando 3 quilos aí, vai começar a ter ronco e aí quando ele relaxa, dá uma sufocadinha e esse dá um susto. Então, a gente tem que ver o que é, mas se for relacionado ao estresse, a mesma dica da Lilian vai pro Rogério. Ótimo. Relaxa, bota para fora essas angústias, né? Nem que seja respirando. Fazer alongamento para quem tem esses pulos com muita frequência pode ajudar também. Bastante. Tá? Vamos então para mais uma pergunta. Eu sonhei que estava em um rio com uma pessoa, daí tinha uma cobra gigante e ela seguia nós dois. O homem ficou cada vez mais longe e eu corri e parecia que eu estava preso em alguma coisa e não conseguia correr. O que pode ser isso? Joacir Henrique. Joacir, alguma coisa na sua cabeça faz... A interpretação dos sonhos, ela pode na psicanálise e até tá caindo, né? Então, lá no começo da psicanálise freudiana, eles tiveram uma corrente de interpretação de simbologias do sonho. Isso hoje a gente não leva tanto assim como uma necessidade de fazer essa simbologia, até porque a gente tem trabalhado muito mais naquela questão do sonho consciente, né? Do sonho lúcido. Então, se ele quer entender, talvez a cobra, seja a serpente, seja alguma coisa que dá medo para ele. Então, tudo no sonho são memórias que a gente já tem e estão a nível subconsciente. Né? Lembrar que tá tudo na tua cabeça. E a nossa cabeça tem informações de tudo. Pois é, mas essa coisa do correr, eu também quando sonho que estou correndo, a minha perna parece que ela não vai na mesma velocidade que eu quero seguir, que eu quero correr. O que mostra angústia. Olha né? Então é mais o sentimento do que a imagem que está lá, que é um pouco diferente do que se fazia. Antes se buscava muito o que o correr quer dizer, né? O que a imagem da cobra, o tá no mar, ou quem é aquele homem, né? No sonho dele. Entendi. E hoje a gente tá assim, o que eu senti? Eu senti angústia. Olha só. Né? Eu senti impotência. Então isso é o que trouxe... Né? Eu tenho um pesadelo recorrente que até é engraçado. Eu fui até para Portugal para ver a onda gigante. Que eu vira e mexe quando eu estava estressada, com medo, está sendo cada vez menos frequente, até acho que pelo tanto que vai estudando e vai tendo consciência, e é a onda gigante, né? Então eu tô com a minha família na praia, ou eu tô com a minha família, tipo em Camboriú, que é uma faixa de areia pequenininha, e vem aquela onda de 30 metros. Meu Deus. E
E tá cada vez mais divertido, porque agora eu mergulho na onda, né? Eu ainda não virei o Mark Manara que surfa a onda, mas é tentar mesmo. Se os sonhos ainda quando eles são muito intrigantes e deixam a pessoa muito insegura, acontece isso, você vai conseguindo interferir nele. Entendi. E tente interferir. Claro, vamos então para mais uma pergunta dos telespectadores. Sempre tive muitos sonhos com crianças, que estou cuidando de muitas crianças, brincando com elas. O que significa? Leodete de Foz do Iguaçu. Eu acho que a Leodete é bem feliz, né? Muito feliz. Crianças é felicidade. Maravilhoso. Leodete, então é exatamente o que a gente estava falando. São as memórias, são as lembranças. Talvez a Leodete, ou ela tenha realmente uma lembrança muito afetiva importante de brincar, mas eu fiquei com inveja. Temos agora, então, uma pergunta de Toledo. Vamos lá, então, para a pergunta de Toledo. Gostaria de saber por que uma criança de 2 anos não dorme aquele sono longo. Desde que nasceu, nunca dormiu a noite toda. Claudinilza de Toledo. Bom, aí é bem frequente a gente falar sobre os problemas de higiene do sono da criança. Então, o sono, ele é um aspecto aprendido, ele é educação. A gente tem que ensinar a dormir, assim como você ensina a escrever, ensina a escovar o dente. Então, a gente tem várias teorias hoje, mas no geral é a CADRE que a gente fala, né? Então, tem um quadro, a criança ela tem que aprender que ela tem um horário certo para dormir. Isso começa com 6 meses, Paty. Então, o que eu vejo muito? Essas crianças, às vezes, elas tomam mamar na hora de deitar. Se vale para o adulto não tomar o cafezinho, para a criança não pode mamar deitada. Isso vai fazer refluxo, isso vai dar... E isso é tão mais, meu Deus, isso é o aconchego da criança. Mas isso não pode ser na hora que ela está dormindo. E muito menos quando ela desperta de madrugada, que é o que a gente vê bastante. Então, a indução do sono da criança é feita com a sensação de conforto gástrico, que não é uma boa. O ideal seria a gente fazer o conforto dela, ser o aconchego com algum objeto de transição. Os bonequinhos, as nanas... né? E eu vejo cada vez menos nanas, menos bonequinhos. Tava muito chupeta, mas agora a gente está trocando chupeta também pelos tablets, celular, induzir sono da criança com isso. Então, tem muito... o sono com 2 anos, ele era para estar consolidado uma grande parte noturna, 12 horas, e mais um cochilo de 2 a 4 horas de dia. E aí a gente vê que às vezes a escolinha, a rotina... deixa que ela durma 6, 7 horas durante o dia em soninhos picados, não tem horário certo para ir dormir, não tem uma higiene adequada quando ela acorda. E à noite dele mamar para dormir, pensa que dele saciando... mamar, dele brincadeira, ou dele briga, né? Então tem pais que quando perdem a paciência brigam. Aí não dá também. Mais uma pergunta então, vamos lá? Todo mundo com perguntas do sono aqui, que bom, viu? Bom dia, demoro para ir dormir e acordo durante a madrugada todas as noites. O Sérgio, aí tem mais uma que é parecida. Eu, Rosângela, gostaria de saber, eu demoro para dormir, não consigo dormir até tarde. Vou dormir às 2 da manhã e 6 da manhã já estou acordada. Rosângela do céu! Eu acho que o Sérgio e a Rosângela têm a mesma doença, que é a insônia, né? Os dois estão realmente com insônia. E como que cura a insônia? A cura da insônia, ela é mais frequente com a terapia comportamental cognitiva. É você realmente aprender a evitar hábitos que interferem negativamente. E um hábito que interfere negativamente é ficar na cama tentando dormir. Então tem que levantar e sair, mas daí não pode ir pra televisão, ou pode? Não. O ideal, assim, parte é o que eu falo, faz mais de 10 anos que eu faço medicina do sono. Na época que eu comecei, eu falava que TV era malvada. Agora eu já nem acho TV tão ruim por causa do celular. Então, assim, celular fora do quarto, né? Primeira coisa. E as pessoas, eu vejo, principalmente nos 50, 60 anos, fica muito difícil, porque esse processo já é crônico. Então, quando a pessoa deita e ela já sente aquela dificuldade de iniciar, ela já armou toda uma neuroquímica ali cerebral que vai fazer com que no primeiro coisa errada, primeiro despertar, primeira ida no banheiro, a probabilidade dela não voltar a dormir rápido é muito grande. Então, se ela já sabe que é assim, pega um livro, já deixa ali, saia do ambiente, do quarto, né? Mas o primeiro é fazer a higiene do sono, né? Tentar evitar, e aí a terapia ela vem muito para desmistificar o problema que ela tem. Ela não tem nada no cérebro dela que não deixa ela dormir. Então é muito importante a gente frisar que o tratamento é muito mais com o comportamento e com a minha relação, os meus sentimentos quando eu vou dormir, com a minha dificuldade, o meu medo, problema na cabeça. do que ter falta de algum hormônio, como melatonina na minha cabeça. Entendi. Entendeu? Então não é com remédio. Entendi, é com terapia. Vamos lá então para mais uma perguntinha, dá tempo de mais uma? Vamos lá então. Bom dia, sou a Fátima, tive um AVC e durmo demais. O que será que pode ser?
A Fátima, infelizmente, né, Fátima, eu fico muito feliz que você esteja melhor, que possa responder e estar se comunicando com a gente, mas os sonhos, né, e o sono ele age em diferentes áreas cerebrais. Então, talvez ela tenha tido mesmo uma lesão de áreas cerebrais que faça com que ela fique mais sonolenta. Então, não só no AVC, mas as demências também vão fazer, né? Então, assim, é muito frequente a gente ver o paciente com Alzheimer muito sonolento de dia e, às vezes, com vários despertares longos à noite, confusão mental, né? Parassonias. É muito complicado, mas é provavelmente uma lesão física no cérebro. E aí, sim, esses casos talvez tenham que ser medicados. Entendi. Porque ela não adianta eu falar para ela, se está faltando, tem que ver se ela está... No AVC é muito frequente eu ter AVC também por ter apneia, né? A gente sabe que grande parte dos pacientes que tiveram AVC são hipertensos, roncadores e apneicos. Então, se ela não tratar a apneia também, ela nunca vai chegar no sono profundo e nunca vai ficar bem. Mas a gente tem que primeiro pensar se ela teve uma lesão cerebral que faz ela ficar sonolenta ou se ela tem uma doença do sono que faz ela não completar um sono restaurador. Entendi. E dá tempo para mais perguntas. Vamos lá, então. A produção de melatonina pode interferir na qualidade do sono? Orli Santos Rosa. Pode interferir, Orli, mas o que a gente vê mais é que a gente não tem... A produção da melatonina, então, ela depende de eu me expor à luz de dia, à luz adequada, e de eu ficar no escuro à noite. Essa luz, você diz, luz sol, luz? Luz sol, né? Tem que ser o UVA. Então, assim, é o tipo de luz, é o sincronizador. Né? Então, a gente vê até em países escandinavos, tem vários estudos que, como eles têm aqueles dias escuros no inverno, eles colocam em todos os locais de trabalho grandes focos de luz UVA, assim, para ajudar a produção da melatonina. Então, a produção da melatonina é importante. Se eu não tenho um pico de melatonina, eu não vou ter uma pressão de sono. É o pico de melatonina junto com a pressão de sono. Essa pressão de sono são vários aspectos do meu dia a dia, do meu ciclo circadiano, que fazem eu ir dormir. Se faltar um dos dois... Então, se eu cochilo demais, eu quebrei a minha pressão de sono. Ou se eu não tenho melatonina, eu não vou conseguir começar a dormir. Entendi. Durante o sono, às nossas 3 horas da manhã, a melatonina já está baixando. Entendi. Então, as pessoas, às vezes, elas associam de que, eu vou medir no meu corpo a melatonina para ver. Ela é super importante para fazer a gente dormir, para ser o marcador né, da sincronia da hora de dormir. O nosso reloginho agora é hora de dormir, reloginho. Mas não é fundamental para manter o meu sono. Entendi. E o que a gente vê é a inibição da liberação. Mais do que a produção, a gente tem inibição da liberação. O que é mais grave? A inibição é a luz, né? Uhum. Se eu ficar com a luz na hora errada... Pronto. Eu posso ter o caminhão da melatonina. Pode tomar um frasco de 2 litros de melatonina. Mas não vai dormir. Se ficar na frente do celular e da luz azul, não vai dormir. Vamos então para a nossa última pergunta para finalizar. Lembrando que as perguntas que vocês enviaram, pessoal, a gente passa para a doutora Carolina depois e a gente responde nas redes sociais. Tenho muito um sonho recorrente. Estou num elevador e ele não para de subir. Tenho muito medo porque ele sai do prédio e é muito assustador. Beatriz, da Vila Iolanda, é de Foz do Iguaçu. Beatriz, a gente precisa... É a insegurança, né? Você vê como quando a gente começa a pensar que o significado não é o importante, né? A simbologia não é o importante, não é o elevador, não é o fato de estar subindo. É a insegurança, né? Então, e é isso, esse tipo de pesadelo a gente está tendo um boom mesmo agora. Pra você ter a ideia, Paty, agora a gente tem estudos saindo como corona insônia. Nossa! De tão frequente que tá os problemas, a gente já tem até um nomezinho para dizer. Eu imagino. Coronassonia, porque tá tendo muita alteração, tá demais. Poxa, essa insegurança nunca tivemos, acho que tão inseguros. Doutora Carolina, devo dizer para ti que muitas perguntas chegaram pra gente, então a gente vai guardar todas essas perguntas e você volta no nosso programa, porque esse assunto, principalmente agora, nesse período, ele dá pano pra manga. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Paty, obrigada a todo mundo que enviou